정말 넘버링의 성원이야. Vocês todos podem me ouvir? 사회에게 참주샤이. Gostaria de oferecer as minhas saudações a todos vocês e espero que vocês estejam todos bem. 다 사회 계세는 시래 아주 예동 유지지로리아. 파마데지 Como 베기 todos 군주 vocês sabem, foi 이슈엘이야. a, part 유리임을. a partir de 2021 파마세는 que nós mudamos os ensinamentos de inverno, área Shema, para os ensinamentos de primavera. Vocês estão me ouvindo, certo? 파마데지메 군주에 지지스 규르와 규르체안 되네 고잠첸 다도바도 Nós 로베기 mudamos 링리아. os ensinamentos de 아니 inverno 지지기 para ensinamentos de primavera. 링리아. E nos 다 2 anos 공제 seguintes, 단다다 최시시바. até este ano, 주지디 o 카샤디 tópico, o 아니 tema dos 야오도 ensinamentos 링게바 que nós 미규도지기 temos abordado, 남타라 리제마 슈아테당 담메마 슈아로 o 다디니가 토아니바 tema 최시시바 é o oitavo Karmapa Mikyo Dorjen, particularmente os 그래 seus 2 versos autobiográficos, os atos de excelência e o louvor ele buscou 다 minuciosamente. 미규도지기 남타라 리제마도 담메마 니가로 실루기 남베 토아네 Agora, ambas as 담마도 마니바 autobiografias, os atos 실루기 남바 excelentes e ele buscou 로베기 minuciosamente, 남바 elas 스제기 são 담베 escritas 토아네 em verso, elas não estão em prosa. 다가난 신게 남다 리제마도 담메마 니가로 젠겐디 sombabo디 E o 야미규도 autor, 코란체베 claro, de ambos é o próprio Mikyo Dorje. 땅 아주이기 남다 리제마도 담메마 디니기 나로래야 도스반 제비나 다디주 나로래야 E quando nós olhamos 더디 세당 데게 para esses versos 다디 autobiográficos, 고통바인 사르보다 어느 다는 신 ele 가와 não 가와 페바인 fornece 사르 nenhuma 다디기 data ou nada 더디 parecido. Ele 세당레 não 다는 fala 신기 quando ele nasceu, para onde ele 디야 foi, onde 페바인 ele 질레 ficou. 슈바인 사르 Não fala 다디게기 nada sobre 고통데 datas. 소요 Ele não fala, eu fui para esse local, eu permaneci 소지 aqui. Ele 남다 não 리마 fala sobre 가르요레 isso de 사 forma alguma. 미기도 주 코랑기 꾸지 Primariamente, o que ele 나로래야 descreve nesses versos 칠지기 autobiográficos, 냠용 가르충바 고도 ele, 가르충바 ele 다는 descreve 신기 코랑기 claramente 꾸지 suas 나로래야 experiências, tanto 시계도 mundanas 진짜 quanto dármicas, e como 간지충바 ele desenvolveu 공보다 미 compreensão e 젠디 realização, e quais 다는 eram as suas 신기 resoluções e 아니 compromissos, e os seus pensamentos e objetivos nessa vida. 반냠련당 라렌 담배 취해디 꾸지 나로라 응을수 냠련당 라렌 지더따로인바 다 E 디즈고 também 디기디 como ele 송요디 colocou tudo isso em 응위 prática, 젠젠도 송여바 como ele colocou em prática o verdadeiro Dharma. 디 Isso está 균센체 realmente muito claro, 다다 muito 미기도지 vívido nessas 남다르니고레 autobiografias. 라네게 남타르 당화가 수도 로버데베 가사 대솔이야 오늘 저녁에다 그게 침부시부지다 펜도 침부시부지 자리 여러 삼자도 Então, eu acredito que essas 2 autobiografias são extremamente 답답해 importantes para as pessoas que 닝구니 desejam estudar as histórias de vida dos gurus, enquanto instruções espirituais. 닝구니 E elas também são 닝구니 muito 송지 benéficas. 자연스럽게 남바르게 소리야지 휘나 삼자도 E 다 agora, 닝구니 a 송지 seguir, nós 나로 vamos 가려야지마 pensar eu vou 다디 citar 책장지 뭐지 um 뒤도나지 trecho, um ensinamento de Drukpa Kunlek. Eu não 제당 irei ler ele fielmente, 라네게 eu vou apenas 남다르 falar 딕 o que é 감투베기 dito 라멘 nessa 남타르 citação de 아바 Drupa Kunlek. 간다르지 딩주 사버시다 예데 Eles falam que quando 라멘 as 남타르 pessoas 디주 escrevem de forma muito 불륜기 rígida 뜸내는 e 시라 muito formal 남베나 as 미진다 biografias de 불륜랑미나 gurus, ele fala 다 que isso é como se fosse 미지기 um contrato de 나완디 hipoteca do banco. 세번 니기 Quando você pega um 아닌다베 나도 empréstimo ou faz uma 공셔도 hipoteca, você 내지기야 fala neste 아니 dia, 그게 neste 가사디 mês, 예 nessa época do 댄셔 ano. 문제지 불륜 야르송세 Então, 딱 간다 eu estou 렌진 tomando um 세장래 야로 empréstimo 아니 desse 슈 tal valor e 야로레 tal valor. Então, tudo tem uma 디주 data, né, 사오로 num 세버티기 contrato. 세상 Você precisa ouvir todos esses detalhes 딩주 de 탐사야 datas, todos 라멘 esses 남타르디도 registros. 불륜기 이기는 시래도 Então, ele diz 알론 디장 나완 디기 세장 que 디기 니모텔레야 as 세번 biografias de gurus 니샤르 que são 에네베 tão rígidas 렌진 com relação a isso é como 딜랑레 se fosse 디자바는 um 신체네 contrato. 고통고시다 안 두고 E ele fala que isso, então, é uma visão muito limitada. 베네게야 Isso é realmente muito 라멘 limitado. 베네 베네 공론 디디지래 봐
Então, se você dizer, então, nesse ano, quando eu tinha essa idade, eu fui estudar com essa pessoa e eu fiz essa atividade. Então, nesse ponto, se, por exemplo, tivesse um grande lama, eu ofereci um cavalo. Ou se fosse um lama menor, então, por exemplo, eu ofereceria cobertores ou coisa assim, ou esse tanto de grãos. Mas ele fala que não tem muito sentido escrever uma biografia de guru dessa forma. Ele seria que isso seria como escrever. Hoje, quando o sol raiou, eu comi esse tipo de comida. Então, à noite, eu fui ao banheiro e eu fiz um cocô dessa forma. Ele fala que é como se escrever dessa forma, e que se escrever disso é algo risível, escrever uma biografia de um guru dessa forma. É isso que o Drukpa Kunle diz. E ele realmente é dessa forma. Quando eu era pequeno, e eu estava em Tsurpo, havia os diários dos gurus que faziam uma lista de tudo que eles faziam durante o dia. Por um lado, isso é prático, é algo necessário. Mas alguém que está escrevendo nos diários, eu lia esses diários e a maioria deles, lá eu tive essa audiência, encontrei essas pessoas e essas pessoas fizeram tais oferendas. Isso é como uma tradição também de registrar quais oferendas, qual a quantia de oferendas, ou quais tipos de oferendas são feitas. Como essa quantia de ouro e prata, isso é registrado. Então, é como se eles não soubessem o que escrever, eles escrevem apenas sobre essas coisas estranhas nos diários. E tem muitas coisas diferentes que surgem, como diferentes brinquedos e etc. As pessoas parecem não saber o que escrever, então elas escrevem todos esses tipos de coisas estranhas. É isso que parecia. Então, muitas histórias de liberação dos lamas também falam sobre as oferendas que foram dadas a eles e, e datas e etc. Mas não tem muito sentido isso. Quando nós falamos a respeito de escrever sobre as histórias de liberação de um grupo, não devia ser apenas um registro histórico ou algo, uma ordem cronológica. Mas, ao invés disso, isso tem que aumentar a fé, a devoção das pessoas que estão lendo. Elas têm que isso tem que fazer surgir uma convicção no Dharma. E se não há nada disso nas histórias de liberação, isso não tem muito sentido. Não seria correto fazer uma história de liberação que não fosse dessa forma. O guru, ele tem que dar exemplos de todos os seus atos benéficos. Se você apenas lê sobre as oferendas que fizeram ao guru, qual o benefício disso? Isso é como apenas um mero registro do que ele recebeu, do que ele não recebeu. Não tem muito ponto, não tem ponto em fazer isso, não tem sentido fazer isso. Isso, as histórias de liberação são para que nós, os seguidores, aumentemos a nossa fé, a nossa devoção nos gurus. Essas histórias, elas são como exemplos do que fazer, de como fazer as coisas para que elas sejam benéficas aos outros. Mas, em todo caso, nessas duas histórias de liberação do Mikyo Dorji, realmente ela tem todas essas características essenciais. E eu espero que nos ensinamentos de primavera deste ano eu seja capaz de terminar completamente as duas histórias de liberação de Mikyo Dorji. E, originalmente, esses ensinamentos iriam até 8 de abril, certo? Mas nós iremos estender um pouco. Mas, na verdade, isso seria muito difícil se nós estendêssemos ainda mais, porque o tempo começa a ficar muito quente na Índia, principalmente perto da região de Varanasi.
E muitas das pessoas que atendem os ensinamentos de primavera, eles viajam de do Butão e de outras regiões. Então, se nós não completarmos dessa vez, provavelmente depois eu posso fazer gravações, mas eu irei ensinar até que esteja completo. Vocês podem, então, voltar aos seus monastérios e eu irei continuar a ensinar de toda forma. E eu continuarei ensinando essas histórias de liberação até que eu complete os ensinamentos. E se eu não puder terminar neste ano, seria difícil, porque no futuro eu não poderia começar já com outros ensinamentos. Do contrário, isso vai tomar muito tempo dos ensinamentos. Então, isso é o que eu planejo. Então, o Mikidorji, ele escreveu esses versos autobiográficos em forma de louvores. E eu acredito que vocês provavelmente já ouviram, vocês já conhecem o louvor, ele buscou minuciosamente. E a razão para isso é porque o Sito Choki June, ele compilou um livro de orações canção chamado A Clareza Completa, e ele incluiu esse louvor, ele buscou minuciosamente. Então, isso está incluído no livro de orações. E eu lembro-me vividamente que quando eu era pequeno, nós tínhamos que memorizar esse louvor, ele buscou minuciosamente. Então, eu lembro muito vividamente. E a razão para isso é que as palavras elas são muito difíceis de pronunciar e difíceis de entender. Por isso é um texto difícil de memorizar. E naquela época, então, havia muitas pessoas que foram punidas pelo nosso professor, porque elas não podiam, não conseguiam memorizar. Então, e elas levavam tanto tempo tentando memorizar. Então, o nosso professor, ele vinha com uma vara e nós tínhamos que repetir tudo memorizado. E ele usava esse tipo de vara, outros instrumentos tibetanos, mas que é melhor eu não falar sobre isso. Eu não preciso falar sobre isso hoje. Mas, em todo caso, eu acredito que a maioria de vocês já conhece esse louvor, ele buscou minuciosamente. E o louvor autobiográfico Atos Excelentes, ele está apenas nas obras reunidas de Mikio Dorji, ele não está incluído em nenhum outro lugar. Então, provavelmente a maioria de vocês nunca viu esse texto. Então, qual é a razão para esse louvor autobiográfico ser chamado Atos Excelentes? Eu acredito que eu já falei sobre isso, mas eu gostaria de falar um pouco mais. É uma maneira de lembrá-los a respeito disso. A razão para ser chamada de Atos Excelentes a razão pela qual nós chamamos esse texto de Atos Excelentes, essa é a principal pergunta, por que chamamos? E a segunda pergunta é o que significa, o que nós queremos dizer com Atos Excelentes? Então, primeiro, a razão para ser chamado de Atos Excelentes é porque essa história, ela tem 37, essa história de liberação tem 37 estrofes. E dentre essas 37, 33 terminam com o mesmo refrão. Eu penso nisso como um dos meus atos excelentes. Então, essa linha de refrão, ela está em cada um dos 33 versos. Então, além da homenagem e promessa de compor no começo e a dedicação no final, todos os outros versos, eles terminam repetindo a frase, atos excelentes. Então, é por isso que elas são chamadas de atos excelentes. Então, como que nós devemos... Então, a pergunta é como nós devemos compreender atos excelentes? O que isso significa?
Então, significa as ações virtuosas que nós fizemos, ou os atos que nós fizemos perfeitamente, como as ações, as boas ações ou os atos virtuosos. É dessa forma que nós devemos compreender. Por exemplo, há uma citação famosa do caminho do Bodhisattva que nós escutamos o tempo todo. Ele diz: um momento de raiva pode destruir ações virtuosas acumuladas em 1000 éons, como fazer oferendas aos Budas. Então, aqui falando sobre os problemas de ter raiva, está dizendo que até mesmo um segundo de raiva pode destruir todas as ações virtuosas acumuladas por 1000 éons. Então, aqui fala a respeito dos como os atos, um ato excelente como oferecer aos Budas, e também do tesouro do Abhidharma. Os 3 atos virtuosos são os 3 purificadores, não virtude do corpo e assim por diante. É proposto como as 3 más ações. Essas são as 3 ações mentais prejudiciais. Então, o Buda ele fala dos 3 tipos de más ações e os 3 tipos de ações virtuosas. O Buda ensinou isso nos sutras. Então, a razão para isso, quando nós falamos de ações virtuosas e más ações, a explicação para isso é que quando nós falamos ações não virtuosas, como matar e assim por diante, eles são chamados de atos não virtuosos, atos ruins. Então, eles são reprovados pelos grandes seres. E por fazer tal ação, nós iremos produzir resultados não prazerosos. Por isso são chamados de ações não virtuosas. E quando nós falamos em ações virtuosas, isso é celebrado pelos grandes seres. Então, por isso, esse tipo de ação é chamado de ação excelente. E da mesma forma, as ações virtuosas de corpo, palavra e mente são chamados de purificadores do corpo, fala e mente. Um exemplo de ação virtuosa do corpo são todas as ações virtuosas que purificam o corpo, e as da mente são todas que purificam a mente, e assim por diante. A razão pelas quais elas são chamadas de purificadoras é que elas purificam as máculas das más ações do corpo, fala e mente. E eles fazem isso de forma temporária ou mesmo de forma última. Por isso elas são chamadas de purificadoras. Elas purificam todas as nossas falhas, ofensas, todas as nossas más ações. E por isso elas são chamadas de 33 purificadoras. Então, dessa forma, os atos excelentes, eles são os atos virtuosos que nós fazemos com o nosso corpo, palavra e mente. Então, hoje, dentre os 3 atos excelentes que estão descritos nos versos autobiográficos, e dentre eles, hoje eu falarei sobre o 22º verso. Então, outro dia, eu li o resumo, o esboço do comentário. Então, mas eu não mostrei ele, então hoje eu achei melhor mostrar. Então, esse é o esboço do comentário sobre os atos excelentes, que foi escrito pelo Sanjay Paldrup. Então, há 2 manuscritos, um de Potala e também um manuscrito que vem do monastério de Drepung, um dos 3 grandes monastérios. E eles são muito diferentes. Então, nós falaremos baseados nesse
faremos esse esboço de acordo com o comentário do manuscrito de Drepon. Então, há 3 sessões principais: a homenagem ao compromisso de compor, a natureza da biografia e a conclusão. Essas são as 3 sessões principais dos versos autobiográficos. Então, nós estamos segundo a natureza da biografia. E essa natureza da biografia, ela também tem 2 tópicos: as preliminares, como entrar o Dharma, e a parte principal, como ele praticou os caminhos dos 3 tipos de indivíduos. Essas são as 2 subseções dessa parte. E nós já falamos a respeito da primeira parte, as preliminares, e agora nós estamos falando sobre a segunda, a parte principal. E a segunda parte também tem 3 partes: como ele praticou o caminho do indivíduo de menor capacidade, como ele praticou o caminho do indivíduo intermediário, como ele praticou o caminho do indivíduo de maior capacidade. E dentre esses 3, nós estamos falando do terceiro, como ele praticou o caminho do indivíduo de maior capacidade. E falando do caminho do indivíduo de maior capacidade, também há 3 partes: a intenção, despertar bodhicitta; a ação, meditar nos 2 tipos de bodhicitta; e 3, como ele treinou nos preceitos dos 2 tipos de bodhicitta. Então, dentre esses, a ação, meditar nos 2 tipos de bodhicitta, a primeira intenção, o despertar da bodhicitta, nós falamos a respeito ontem. Então, talvez depois nós falamos mais sobre isso, falando das 3 paramitas, das 6 paramitas. E quando nós falamos disso, Prajna não é abordado, apenas quando fala sobre a bodhicitta última é que Prajna vai ser abordado. Quando não... E, em particular, há algumas pessoas que nós precisamos adicionar em termos de relação da visão Kadyu de Mahamudra, do Mahamudra. Então, nós precisamos nos atentar a isso. E hoje o que eu irei falar é a respeito de como treinar nos preceitos dos 2 tipos de bodhicitta. Então, na maneira como ele treinou nos 2 tipos de preceitos e nos 2 tipos de bodhicitta. E, na verdade, dentro disso há diversos tópicos diferentes. No começo, quando nós abordamos, fala que há 6, mas quando nós olhamos nos tópicos de fato, na verdade há 7 deles. Eu acredito que são 7, pessoal. Então, 7 tópicos, treinando nos preceitos dos 2 tipos de bodhicitta, treinando nas 6 paramitas, dos 2 tipos de bodhicitta. Como ele treinou no caminho dos bodhisattvas de acordo com tempo e lugar, como ele fez ações frutíferas, como ele desenvolveu clarividência. E hoje o que nós iremos abordar é esta: como ele treinou nas 6 paramitas. E como todos vocês sabem, as paramitas nós temos os 6 tipos: generosidade, disciplina, paciência, diligência, meditação e prajna. Então, a primeira é generosidade. Então, o texto raiz para falar da generosidade é esse: embora coisas materiais inferiores não possam ser estabelecidas como riquezas que podem ser tomadas como minhas, quando o entendimento do não-eu permeou meu ser para enriquecer minhas mães, eu reuni tudo que poderia ser desejado em quantidades infinitas. Isso também considero que é um dos meus atos excelentes.
Algumas vezes eu penso que é uma boa ideia fazer um comentário de palavra a palavra dos versos raiz. Mas como eu não fiz isso antes, dar uma explicação geral de cada texto. Para algumas pessoas isso funciona, mas para alguns é um pouco estranho fazer dessa forma. Agora, falando sobre como treinar na generosidade, na paravita da generosidade, nas obras reunidas de Mikio Dorje, as instruções de treinamento na história de liberação. E o que diz nessas instruções é que a causa primária para as raízes virtuosas de um Bodhisattva, como a generosidade, para se tornarem o caminho para a iluminação ou não. Então, isso quer dizer, se isso se torna o caminho da iluminação ou não, é primariamente se essas ações de generosidade elas estão imbuídas de bodhicitta, bodhicitta última e prajna, ou seja, a bodhicitta última e a visão da vacuidade. Então, depende se elas estão imbuídas de ambos ou não estão. E, em particular, se elas estão imbuídas de prajna e realizam a vacuidade, não importa qual ação virtuosa é feita, se elas estão imbuídas da prajna que realiza a vacuidade, se elas estão imbuídas da visão da vacuidade, então, fazendo isso, não há apego a nada como sendo eu ou meu. Então, dessa forma, pode-se alcançar sem esforço as coisas infinitas que nós e os outros precisam. E o que isso significa que não há, na verdadeira natureza do Dharma, não há divisão de igual ou diferente. Isso é completamente, isso transcende completamente. Porque você tem completa maestria sobre esse significado, que as coisas não são nem iguais nem diferentes. Então você será capaz de não ter nenhum impedimento, de, na verdade, emanar e transformar inúmeras coisas. Se você ganha essa maestria na natureza dármica das coisas, como sendo liberadas, você vai ser capaz de transformar todos os fenômenos que são vistos como iguais ou diferentes. Isso é descrito nas escrituras como domínio sobre o samadhi, que é como o tesouro do céu. Porque não há um fim para o céu, certo? Não há centro e não há fio, não há fim. Então, é como um tesouro do céu que não tem centro. Como para nós, não importa quanta riqueza que nós temos, um dia isso vai acabar. Mas se nós falamos de um tesouro do céu, é um tesouro que não tem como se esgotar. Então, por isso é chamado de domínio, maestria sobre o samadhi do tesouro do céu. E se você é capaz de ganhar essa maestria sobre o samadhi do tesouro do céu, então você é capaz de oferecer generosidade infinita. Então, os bodhisattvas que atingem esse nível, eles são capazes de oferecer todas as coisas e circunstâncias para alcançar as excelências, sem que nunca haja um fim, sem que nunca isso se esgote. Isso está apenas no domínio dos praticantes que são como grandes bodhisattvas. Aí não há mais perigo de que essa generosidade cause uma queda para os reinos inferiores. Mas essa generosidade sempre tem benefícios, porque não importa quanta generosidade esses bodhisattvas eles oferecem e como os outros vão poder usá-lo, ele está sempre ajudando os outros seres a desenvolverem a bodhicitta superior. Então, mas para nós, indivíduos comuns, se nós tivéssemos essa ideia, não seria maravilhoso se eu desenvolvesse o domínio sobre o samadhi do tesouro do céu? Então eu poderia dar de forma infinita. Mas o mais importante que nós temos a fazer é agora. Esse momento enquanto nós estamos no samsara,
Nós, todo o nosso corpo, nossas posses, nós não deveríamos tomar como as nossas posses, o nosso corpo, como algo que não muda, algo imutável, permanente. Nós não deveríamos nos agarrar a isso como coisas fixas. Ao invés disso, nós devemos pensar que todas essas posses, todo o meu corpo, todas as coisas do samsara, elas são apenas base para disputas. É como um mel numa navalha. Uma navalha, ela realmente é como uma faca muito afiada, certo? Então, se você pôr um pouco de mel na ponta disso, se você tentar lamber, porque o mel é muito delicioso, é algo muito doce, certo? Mas se você lamber esse mel, porque a ponta da navalha ela é tão afiada, se você lamber, você vai cortar completamente a sua língua. Então, da mesma forma, se nós olhamos aos prazeres e às riquezas do samsara, elas parecem ser maravilhosas, elas parecem ser muito boas e divertidas. Parece que nós podemos apreciá-las, mas quanto mais nós apreciamos, quanto mais nós usamos essas coisas, mais as nossas aflições crescem. E mais aflições nós acumulamos. E por essa razão, então, nós precisamos fazer tudo o que pudermos para eliminar os nossos apegos às coisas do samsara. Então, por essa razão, não importa quais tipos de prazeres sensoriais, nós precisamos ver como bolhas de sabão. Nós não achamos que bolhas de sabão são importantes ou significantes. Nós não tomamos isso como importante. Nós não tentamos segurar uma bolha de sabão. Tentamos fazer algo com essa bolha de sabão. Então, essas bolhas de sabão, elas são como sem sentido e inúteis. Nós entendemos essa condição de serem inúteis, de serem fúteis. Mas se nós não entendemos os prazeres sensoriais como sendo igualmente fúteis e sem sentido, nós produzimos muitas negatividades. Isso vira base para muita inveja, raiva, e nos cria muitas dificuldades e muitos problemas. Então, por essa razão, nós não deveríamos ter nenhum apego por nada que seja nosso corpo, posses e prazeres do samsara. Não importa o quão bom eles sejam, nós não deveríamos nunca ter uma fixação como sendo eu e meu. E nós deveríamos praticar e ver tudo como não tendo uma essência, como não tendo um eu. Se nós formos capazes de treinar nessa visão, então um dia nós seremos capazes de sermos como os grandes bodhisattvas e ganhar a maestria sobre o samadhi do tesouro do céu. E nós seremos capazes de oferecer generosidade inesgotável aos outros seres e beneficiar de forma inesgotável os outros seres. Então, é isso que é dito nas instruções de Mikkyodorji no treinamento, nas instruções de treinamento na sua história de liberação. E a seguir, eu gostaria de falar em termos da explicação contida no comentário de Sangyepal Drupal acerca do significado. Então, como eu disse antes, nós deveríamos ver que o apego, a permanência é sem sentido e também é a base para as nossas falhas. E muitas pessoas, elas não veem as posses como sendo sem essência. E além disso, ao invés de ver isso como sendo sem essência, nós damos significado a elas. Nós achamos que nós podemos usar muito as coisas que nós temos. Nós damos significado para algo que não tem significado. E porque nós damos significado para algo que não tem significado, nós não podemos fazer as acumulações. Mas se nós pensamos que nós vamos pegar as coisas que são sem sentido e darmos sentido, nós até falamos o que nós vamos fazer, mas na nossa mente nós ficamos pensando, talvez eu vou conseguir algo para comer, eu vou ter riquezas e posses. Se eu tiver dinheiro, eu vou poder usar agora. Será? Então penso no futuro, eu vou poder usar isso. Então, nós temos muita esperança, muitos medos, sejam das coisas externas ou com relação aos seres sencientes. Nós sentimos muita fixação por tudo isso.
E agora, riqueza e posses, se nós nós ficamos pensando que nós vamos perdê-las, ou se nós vamos ficar com elas, nós fixamos como sendo coisas permanentes. E nós ficamos com medo de não podermos usar essas riquezas da forma como nós desejamos. Então, se fixar ao permanente como sendo impermanente, nós nos fixamos as coisas sobre as quais nós não temos controle, só como se nós tivéssemos controle sobre elas. E pensando nisso, nós trabalhamos duramente para pegá-las e preservá-las e aumentar as coisas que nós já temos. Então, nós descartamos todas as virtudes. As virtudes desaparecem. E nós acumulamos algumas coisas, como, não as coisas que são como de segunda categoria. Se nós tivéssemos algum contentamento e apenas poucos desejos, poucas necessidades, se nós ficássemos satisfeitos com pouco e ficássemos felizes com pouco, isso estaria bom, mas não é dessa forma. Se nós apenas tivermos coisas de segunda categoria e apenas um pouquinho de posses, nós não ficamos felizes com isso, porque não são suficientes, nós não ficamos satisfeitos. Nós precisamos ter coisas maravilhosas, excelentes, de excelente qualidade. Nós precisamos ter tudo isso. E quando você consegue apenas um pouco de algo, você já fica com medo de que ela vai acabar logo, ou de que vai mudar logo. Então, dessa forma, muitos medos e esperanças, eles se acumulam. Então, no intuito de conseguir posses e riquezas, há muitas maneiras, mas que também não são boas maneiras. Isso sempre cai em ações não virtuosas, nas 10 não virtudes, até nos 5 atos hediondos, apenas por uma questão de dinheiro, nós entramos como num mercado negro para conseguir mais coisas, conseguir mais dinheiro para nós mesmos, para acumular mais riqueza para nós mesmos. Então, se você tiver que cometer, pensa, né, que se você tiver que cometer uma das 10 ações não virtuosas para conseguir tudo isso, está tudo bem. E até mesmo se você tiver que desistir desse corpo humano, até mesmo se você tiver que desistir de ter um corpo num dos 3 reinos superiores para a próxima vida, você esquece isso. Você esquece isso, você desiste até disso para ter riqueza nessa vida. Você tem esse firme comprometimento no seu coração, falando, eu vou fazer tudo o que eu puder para acumular mais e mais coisas. Você nem para alguns minutos de pensar sobre o Dharma. Seria maravilhoso se vocês pudessem passar um momento, um dia inteiro, ou até alguns dias pensando, refletindo sobre isso com o Dharma. Mas isso não acontece. Nós logo desejamos ter mais e mais coisas e ganhar mais e mais dinheiro. Nós realmente temos um grande compromisso para conseguir tudo isso dentro de nós mesmos. E ainda além disso, se nós, por exemplo, somos um lama no monastério, nós pensamos, eu vou restaurar o monastério, eu vou construir essa nova estátua, eu vou fazer com que a Sangha não tenha um estilo de vida pobre. Eu vou ser capaz de pegar milhares de rúpias para os meus membros da Sangha. Então, a intenção deles, o que eles estão falando é algo bom. É bom porque eles podem até colocar a culpa em alguém, mas, na verdade, você diz que está fazendo algo pela Sangha, para conseguir oferendas pelo benefício da Sangha, mas o que você está, de fato, fazendo, você tem um pouco de egoísmo ali, um pouco de mesquinhez. Então, e se alguém não faz nenhuma oferenda para vocês ficar, não ouse não dar nenhuma oferenda. E se eles dão um pouco de oferendas, depois vocês ficam,
meu Deus, essa oferenda não foi suficiente. E agora eu estou ficando sem dinheiro, eu devia ter guardado um pouco disso. Então você se arrepende, tem arrependimento. Então quando você tem arrependimento, o fogo do arrependimento, quando você tem um grande fogo do arrependimento, isso queima a sua mente. Então todo o mérito, todas as raízes do mérito de dar é desperdiçado. Por exemplo, se você acumula virtude e você não dedica, então depois, quando você se arrepende, você não, quando você faz um oferecimento, quando você dá com generosidade, depois você se arrepende, então esse arrependimento ele desperdiça todo o mérito que a sua generosidade acumulou. Então, por essa razão, no começo, quando nós pensamos que no começo nós não somos capazes de fazer, mas então depois nós oferecemos, mas nós nos arrependemos e então desperdiçamos todas as raízes da virtude. Eu acredito que agora nós podemos deixar por aqui e vamos ter 30 minutos de pausa. Então eu irei retornar para falar mais. 따당이 공원돌이야. 아니, 영미기도 지기 다 디 가르래. 남버 타바라 라베 티. Agora eu estava falando sobre como o Karmapa Mikkyodort, logo antes, como estava descrito nas instruções de treinamento das histórias de liberação de Mikkyodort, nós não deveríamos nos agarrar às coisas do samsara como sendo permanentes e verdadeiras. Nós não deveríamos pensar que elas ficarão conosco e que há, de fato, coisas que nós controlamos e que nós possuímos. A maneira como as coisas são é que, se, por exemplo, se você tem dinheiro hoje, você pode perder amanhã. Todas as coisas são dessa forma. Isso acontece frequentemente. E, em particular, nos dias de hoje, porque o nosso dinheiro está sempre no banco, eles podem ser roubados. Há algum perigo que amanhã o nosso dinheiro nem esteja mais lá. E da mesma forma, há algumas coisas que você pode pensar que estão sob o seu controle, mas você pode ter essas coisas hoje e não ter mais amanhã. E há uma história também de liberação do Drukpa Khonle. No geral, há muitas histórias sobre ele, mas no geral elas parecem ser inventadas. Mas a que eu vou falar agora, elas são das suas obras reunidas. Então eu acredito que ela seja confiável. Então um dia havia o senhor Garpa. Ele é o senhor do Tsampa. Ele é chamado de Depa Garpa. E porque, primariamente, eles eram patronos do Garchen, do grande acampamento Kansan, então eles eram chamados de Senhor de Gar. Então, naquela época, no Tibete, era uma época onde os senhores de Tsampa, eles estavam se tornando mais e mais fortes. Então, Depa Garpa, mas de qualquer forma, esse senhor de Tsampa, ele enviou uma carta a Drukpa Khonle e disse: você precisa vir até onde eu estou. Então, essa é a carta que ele mandou, Drukpa Khonle. Então, quando ele recebeu essa carta, o Drukpa Khonle, ele colocou roupas de Gompo. Então, ele vinha desse local de Gompo, então ele colocou essas roupas de Gompo, como as roupas tradicionais, e foi ver esse senhor Depa, o senhor de Garpa.
E quando ele chegou para esse encontro, ele veio até o palácio para onde o senhor de Garpa estava permanecendo. Quando ele se aproximou desse lugar, havia um membro da sua comitiva e nos dias antigos, eles separavam as pessoas em leigas e as pessoas que eram monásticas. Então, as pessoas leigas, ele disse, você como pessoa leiga, você não pode vir até aqui. E ele disse, eu não poderia parar, eu não posso parar os cachorros. E ele disse, então espere um momento. Então, porque ao redor desse local havia muitos cachorros. E essa pessoa da comitiva falou, eu não posso parar os cachorros, eu vou chamar alguém que vai conseguir parar os cachorros. E quando ele disse isso, então o Drukpa Kunle foi seguindo esse atendente, e conforme ele ia atrás desse atendente, os cachorros também vieram. 2 cachorros vieram. Primeiro um cachorro enorme, branco, que estava pulando de longe. E depois tinha um cachorro também muito grande, preto. E também ele estava pulando. E quando isso aconteceu, o Drukpa Kunle, ele estava vestindo a roupa de Kompo. E eles normalmente levam uma espada. E ele estava carregando essa espada também. Então ele bateu como em cada um dos cachorros com essa espada. E ele deixou então os cachorros ali. Então os cachorros, mesmo ele sendo todo preto e todo branco, ele cortou, na verdade, ele cortou os 2 cachorros no meio e juntou metade do cachorro preto e metade do cachorro branco e juntou eles, a metade de cada um com a outra metade. Com a cabeça do cachorro branco no corpo do cachorro preto e a cabeça do cachorro preto na cabeça do cachorro branco. No corpo do cachorro branco. Ele combinou, fez uma mistura ali dos 2 cachorros. E antes... E todo mundo achou que os cachorros iam morrer. Mas então eles levantaram de repente e começaram a correr. E todo mundo ficou maravilhado que ele conseguiu fazer isso com os cachorros. Que ele cortou metade dos cachorros e juntou um corpo, a cabeça de um no corpo do outro. Todo mundo ficou maravilhado com isso. E nesse ponto que o Drukpa Kunle disse, quando estava todo mundo espantado, maravilhado, ele falou, talvez eu seja doido, talvez eu seja um maluco. Vocês não podem ver a forma como eu faço as coisas. Não tem nada maravilhoso nisso. Há muitas coisas que eu faço que são maravilhosas. Vocês têm que achar que isso é algo maravilhoso. Vocês acham que isso é maravilhoso? Se vocês acham que isso é uma coisa maravilhosa, é melhor que vocês comecem a recitar o Mani Mantra. Isso vai ser muito mais benéfico para vocês. Então ele começou a fazer a dança Mani. Ele fez essa dança do Mani Mantra e cantou uma canção. E enquanto ele estava cantando a canção do Mani Mantra, nesse momento, então, o Senhor de Tsampa, ele chegou e toda a sua comitiva também estava dançando junto com o Drukpa Kunle.
Todos eles estavam dançando juntos. Então, o patrono disse que ele percebeu que o Drukpa Kunle, ele estava mostrando que ele tinha todos os sinais de realização. E então ele pegou a chave dos tesouros e ele entregou todas essas chaves. Ele ofereceu todas essas chaves dos tesouros que ele tinha para o Drukpa Kunle. E ele falou: e você pega então uma dessas chaves. E qualquer que seja a chave que você escolher, qualquer que seja a porta que se irá abrir, você pode pegar todas as coisas dessa sala. Ele fala: eu vou oferecer tudo a você. Eu realmente vou oferecer tudo a você. Então, por favor, escolha uma dessas chaves. Então, o Drukpa Kunle disse nesse momento. Primeiro ele pegou uma das chaves. Ele pegou a chave. Então ele foi até a sala do tesouro e ele abriu então essa sala com a chave. E o que havia dentro dessa sala era realmente um enorme tesouro. Tinha ornamentos de seda, ouro, e do outro lado tinha muitas caixas de ouro. E em cima dessas caixas de ouro tinha uma caixa ainda mais pesada. E ele abriu essa caixa pesada e dentro dela tinha todo tipo de pedras, ouros, corais, pratas e diferentes tipos de joias, de pedras preciosas. E ele viu tudo isso. Ele pegou todas essas joias e do lado disso tinha como um violão especial. E ele pegou isso também, como um violão alaúde. Ele pegou isso, então, esse instrumento, e pegou todas as joias turquesas e assim por diante, e colocou tudo no seu corpo. E então, à noite, quando todos já estavam indo, então o Drukpa Kunle, ele devolveu todas as joias. Ele falou: você precisa levar isso para que eu faça acumulação de méritos. Então você precisa levar isso. E então o Drukpa Kunle devolveu tudo. Então, mas os senhores disseram: não, você precisa levar isso, você não pode devolver. Mas o ponto principal aqui é que durante um tempo, o Drukpa Kunle, ele disse: durante um tempo eu usei isso, mas ninguém no mundo pode manter isso para sempre. Então ninguém pode manter essas joias para sempre. Eu utilizei elas por um tempo e ao invés de mantê-las, eu irei cantar uma canção. Eu não preciso dizer toda a canção em detalhes, mas o ponto principal da canção que ele cantou é que todo o ouro, prata e joias, quando nós olhamos para eles, eles parecem ser muito belos. Porém, um dia, você irá perdê-los todos. Chegará um dia onde todos eles, onde será preciso deixar tudo isso para trás. E nesse dia você ficará muito triste. Então, essa é a canção que ele cantou. E ele pegou esse antigo alaúde e cantou essa canção. E ele também começou a cantar. E todos tiveram grandes experiências, grandes realizações a partir dessa canção. E o que isso mostra, como eu disse antes, o Drukpa Kunle,
Ele era basicamente como... E o senhor de Santo era como o rei dessa região. Ele era extremamente rico. E ele então ofereceu joias muito preciosas para ele. Muitas pessoas apenas diriam: ah, muito obrigada, eu quero muito isso. E eles colocaram na coroa da sua cabeça. Mas o Drukpa Kunle, ele prefere não pegar isso. Ele prefere não receber isso. Até mesmo se ele tivesse vontade de fazer. Mas não é algo como eu fingindo que eu finjo que eu não quero. O Drukpa Kunle não fazia isso. Ele não agia dessa forma, fingindo. Ele realmente, ele aceitou as joias, usou ela por um tempo, provavelmente ele passou o dia inteiro usando. Então, na hora de ir embora, ele devolveu. Quando isso devolvido, ele falou que... E os patronos falaram, não, você precisa aceitar essas oferendas, essas joias. E o que ele disse foi, eu já usei elas por um tempo, mas não há ninguém capaz de usar algo durante toda a eternidade. Então, não tem como você levar suas joias, suas riquezas, quando você morre. Então, você não deveria. Vocês também não deveriam estar apegados como pelas suas riquezas, suas posses, como sendo algo importante. Apenas as use. Então, é isso que ele estava fazendo, o que é sem sentido, como tendo sentido. E se você fizer dessa forma, então todas essas coisas elas podem ser utilizadas para acumular virtude. Mas então quando nós pensamos no exemplo do Mikyo Dorji, como eu mencionei antes, ele desenvolveu a visão da vacuidade dentro do seu ser. Então não tinha nenhum interesse pessoal em desfrutar das coisas, como se fossem deles, porque ele sabia que essas coisas não eram verdadeiras e não eram permanentes. E porque ele tinha essa realização, ele basicamente não tinha senso das coisas, isso é meu, qualquer coisa que ele tivesse, ele não pensava, isso é meu, isso sou eu. Ele realmente não pensava nas coisas dessa forma. Ele não considerava nada como sendo seu. E ele compreendeu que você tenha posses ou não, isso depende do seu karma bom, karma ruim. Se você tem um bom karma, você terá posses, mas se você tiver um mau karma, não importa o quanto esforço você colocará, você não irá ter posses e riquezas. Você não irá ter prosperidade. Então ele pensava que no intuito de prover sustento e prosperidade para aqueles que não tinham essa realização, tudo que ele fazia com seu corpo falimente, ele reunia como virtude pelo bem dos outros seres que eram como suas mães. Ele nunca parou de acumular as raízes da virtude para os outros seres. Até mesmo quando ele estava dormindo, qualquer atividade que ele estava fazendo, tudo ele fazia com que se tornasse parte do caminho para alcançar a iluminação. E ele fazia tudo pelo bem dos seres, para trazer os seres ao também alcançarem a budeidade. Então, nada do que ele fazia era algo sem sentido, nada era fútil. Nada do que ele fazia era algo que não tivesse um significado. E essas ações de fazer tudo pelo bem dos outros seres não foi algo que ocorreu só nessa vida do Mikyo Dorji, até mesmo nas suas vidas anteriores. Ele acumulou muito mérito para ser capaz de fazer isso nesta vida dele. E esses foram apenas os sinais nessa vida deles. E quais foram outros sinais que mostravam a maneira como ele se comportava? Os alunos diziam que o Mikyo Dorji, por exemplo, para nós acumularmos algumas posses e riquezas, você precisa fazer comércio, você precisa ser um fazendeiro, ou você precisa ser um nômade no Tibete, ou você precisa fingir que você é um lama e pedir muitas oferendas, muito dinheiro.
Mas fora disso, não tinha uma maneira de conseguir posses. Mas o Mikudorji, ele não era um fazendeiro, ele não fazia comércio, ele não fazia nada para acumular dinheiro. Mas devido às suas acumulações de mérito em vidas passadas, o Mikudorji naturalmente ele acumulou todas as maiores riquezas que haviam no mundo. As riquezas elas naturalmente vinham para sua presença. E da mesma forma, o Mikudorji, só porque alguém se tornava um aluno ou um atendente do Mikudorji, por causa do seu mérito, ele era capaz de conseguir todas as coisas. Era como se fossem pedras na estrada, as riquezas chegando para ele. Você não precisa procurar pedras na estrada, você está andando, você vai ver pedras naturalmente. Então, o que quer que ele quisesse, o que quer que ele precisasse, as coisas elas se manifestavam de forma espontânea. E da mesma forma, onde quer que o Mikudorji permanecesse, nunca havia ameaças de fome no local, nunca havia epidemia, contágios, e havia uma prosperidade similar à dos deuses. E até um ditado no Tibete que fala: não há limites para a riqueza do Karmapa. E quando eles dizem isso, que não há limites para as riquezas do Karmapa, é que ninguém pode se comparar ao Karmapa em termos de riqueza. Porque o Karmapa, nessa época, o Karmapa Mikudorji, havia muitas pessoas que vieram da China, Mongólia, do próprio Tibete, de várias regiões do Tibete, para fazer oferendas para ele, para o Karmapa Mikudorji. E também havia muitas pessoas que vinham estudar com ele. E como eu mencionei antes, quando eles tinham o Garchen Monlan, e eles tinham que organizar as audiências, essa audiência era como uma exibição. Eles tinham que fazer preparações e em frente eles tinham que colocar todas as oferendas, todos os artigos que seriam oferecidos pelo imperador da China, Mongólia, etc. E tudo era colocado lá. Naquela época, era como o senhor do Tibete Central. O rei do Tibete era o rei Nedong. E quando ele vinha e via tudo isso, ele falava, isso era como um grande tesouro. E realmente era dessa forma. Até o rei ficava maravilhado, espantado de ver tudo isso. Mas, de qualquer forma, quando as diversas riquezas da China, Mongólia e Tibete eram, e em particular, as vastas oferendas que eram feitas às três joias, isso era algo muito famoso naquela época. Então, todo mundo falava que não era possível existir um rival, alguém que rivalizasse com o Karmapa em termos de riqueza. E o Karmapa, ele recebia muitas riquezas do China, Tibete e Mongólia, mas o próprio Mikudorji, ele não tinha apego a nenhuma dessas riquezas. Ele oferecia para os outros sem titubear. E não apenas isso, algumas pessoas, até mesmo com a permissão do Karmapa, quando eles apenas levavam as coisas. E como eu disse no ano passado, certo? Eu disse que nessa época, durante a dinastia Ming na China, o imperador Ming, ele convidou o Karmapa Mikudorji para vê-lo, certo? E nesse momento eles trouxeram muitas oferendas ao Karmapa. Então, se nós olhamos os documentos históricos,
há uma quantia inconcebível de oferendas ao Karmapa, que queriam oferecer ao Karmapa, e no final, o Karmapa não foi até lá. Falaram, se você vier nos visitar, nós iremos oferecer todas essas oferendas. Mas se você não vier, nós não vamos dar todas essas riquezas, oferecer todas essas riquezas a você. E eles fizeram tantas oferendas. E alguns deles foram até a China, alguns dos ajudantes. Eles deram como que uma certa propina, ou como um suborno. E tem muitas histórias sobre isso nessa época. E naquela época, muitas das oferendas, elas foram perdidas. Alguns dos tesoureiros levaram. Algumas foram roubadas, algumas foram perdidas em diversos locais. E a maioria das oferendas que o imperador Ming enviou, elas realmente foram perdidas. E é isso que ocorreu. Então, algumas pessoas, até mesmo se o Mikyo-dorji nem dava permissão, quando o Mikyo-dorji não dava permissão, as pessoas simplesmente pegavam as coisas. Mas o Mikyo-dorji, ele nem perseguia as pessoas, ele nem tentava saber quem que levava as coisas. Ele realmente não se importava. E algumas pessoas que ficavam perto de Mikyo-dorji, e no final, quando eles iam embora, eles levavam muitas das coisas de Mikyo-dorji e levavam para outros locais. Muitas pessoas faziam isso. E algumas pessoas não percebiam quanto horrível era fazer uma coisa dessas. Pegar as coisas do Mikyo-dorji, isso era muito errado, era impróprio, era uma ação imprópria, mas as pessoas não entendiam isso. Então, por isso, muitas pessoas iam passar um tempo com o Mikyo-dorji e no final apenas levavam as riquezas dele. Isso aconteceu diversas vezes. Mas o que o Mikyo-dorji dizia para todas elas é que é excelente que eles levaram tantas coisas. Porque se eles apenas ficassem um tempo comigo e não levassem nada, isso não seria muito bom. Mas já que eles podem levar pelo menos isso é excelente. Ele falou que seria horrível se elas ficassem e não levassem nada. Então ele nunca perseguiu essas pessoas, nunca tentou recuperar nada. E provavelmente aconteceram muitos incidentes como esse. E as pessoas falavam, essas pessoas são horríveis. E falavam falavam para o Mikyo-dorji que as pessoas, que ele deveria punir essas pessoas e mandar para o rei, mandar para que elas fossem punidas, até assassinadas. Muitas pessoas devem ter dito isso ao Mikyo-dorji. E elas falavam que essas pessoas, elas estariam desperdiçando todas as riquezas do guru, que é a incorporação das 3 joias. Então, essa ofensa é algo muito grave. Eles roubaram e eles fizeram essa não virtude de roubar das 3 joias. Então, o único lugar para o qual eles podem ir é para os infernos. Então, a maneira como o Karmapa dá dessa forma impura para os seus alunos, não está ajudando as pessoas. Mas o que essas pessoas não entendiam é que até mesmo um pouco como a forma como um Bodhisattva acumula generosidade, a maneira como um Bodhisattva junta os seus discípulos e alunos, a maneira como um Bodhisattva age
É sempre pelo bem de 동액이 todos os seres, 서동라 sem 서베 nenhuma 폼 parcialidade, 아, sem nenhum 변다도 타바도 탐지 enviesamento. 캠베기 폼베기 다 동해 망보죠. 다 대달래 깨베기 탑주바. E 그러면 eles 디 아니 지지선 protegem os 디 seres até mesmo 주바. 아니 de, 미유도도 돼 말이야. da de 디 qualquer 주의 tipo de 셈베 sofrimento. Então, o 다른 objetivo 단고로서는 principal de um 너와 Bodhisattva 천주의 é 셈, proteger 너와 todos os 천주의 seres. 셈이 E no 동해 intuito de 랑고. fazer isso, eles, 그냥 까마보면 a 유도 maneira 셈이 como eles 되는데 agem é 미유주의 천주 para 셈이 랑고 inspirar o 캐버티. engajamento na 꾸즈 Bodhicitta. 대zam도 마스베. 꾸즈 E o próprio 타마도 Mikyo 소리네. Dorji, 야천 보시. ele, 낭 ele 셈이 다 praticou as práticas 가다 superiores 다지 da 라마도 로메 Bodhicitta 셈이 última, não 유대베기 apenas 다 nessa 가다 vida dele, mas também em vidas 콜로마 anteriores. 되는거야. 아니 지 최당 최 되발라 최 성신 되발라 야베 성신 낭체네 다 된대기 Então, para 낭체 todos os 세기 alunos 지가 que se 강가라야 juntavam, 롱 ele oferecia a todas as pessoas o que elas desejavam, para que 디 elas 라메가 투시 pudessem desfrutar daquilo que elas 라메 desejam. 코랑게 라만 코랑게 시아바 전주 선배게 시아바 이네 대임 Então, isso era a intenção do Guru, porque a intenção do Mikyo Dorji era a intenção do Bodhisattva. 중런 뒤베 이나라 중런 먼 뒤베 세나라도 딱 간다 코랑게 로마 이나라 로마 마이나라 단도나 Então, se você ficasse com o Mikyo Dorji, sendo um aluno dele ou não, ele via as pessoas como sendo todas, como sendo suas mães. Então, mesmo se as pessoas fossem muito pobres, ele tentava liberar as pessoas desse estado de ser pobre e privado de recursos. E essa era a única coisa que ele tinha a intenção de fazer. Ele não pensava minhas próprias coisas, minhas posses, pensava minha vida está sendo desperdiçada, tudo está sendo desperdiçado. E então ele nunca se sentia ofendido quando as pessoas pegavam suas coisas, ele nunca tomou como uma ofensa. Não apenas isso. Não importa quantas riquezas que as pessoas pegavam eram desperdiçadas, na verdade ele sentia mais compaixão pelas pessoas. Ele nunca permitiu que essas circunstâncias fossem motivo de ofensa ou de raiva. Há alguns momentos que é necessário ser habilidoso e punir os outros, mas o contrário, se não tem motivo para isso, não é preciso punir. Ele nunca puniu os outros dessa forma. E em particular, para os grandes bodhisattvas, eles oferecem o seu próprio corpo e todas as suas posses pelo bem dos outros seres. E quanto mais os outros seres eles possam usar essas coisas que eles oferecem, então mais isso torna uma causa para alcançar a liberação e a onisciência. Então, como uma maneira de alcançar a liberação e a onisciência, isso se torna também circunstância para a bodhicitta aumentar. E da mesma forma, para nós, indivíduos comuns, por exemplo, quando nós somos generosos, para nós que estamos iniciando no caminho, nós pensamos que algumas coisas, há coisas que nós devemos oferecer, há coisas que não devemos oferecer. Nós pensamos que algumas pessoas são melhores, outras pessoas não são dignas de receber nossa generosidade. Então, há diferentes tipos de coisas que nós damos e os recipientes que recebem, nós fazemos distinção se eles são bons ou não bons recipientes. Mas os bodhisattvas, eles não fazem essa diferenciação. Eles não pensam se o recipiente da generosidade é melhor ou pior. Eles não pensam nesses termos. E a razão para não haver distinção, como eu mencionei antes,
Como eu disse, qualquer que seja a generosidade, ela está imbuída da bodhicitta relativa e última. E também imbuída da visão da vacuidade. Então, está imbuída de prajna e de meios, de sabedoria e de meios hábeis. Então, não há um recipiente da generosidade que é estabelecido como existente e permanente. Mas, então, no intuito de acumular todas as acumulações necessárias para alcançar a iluminação, não há diferença entre um Buda e seres sencientes. Não há diferenciação entre um ser sendo melhor, um ser sendo pior. Não há diferenciação. Então, dessa forma, não há distinção entre um sendo superior e o outro sendo inferior. Então, por essa razão, o próprio Mikyo Dorji, quando todos tomaram todas as suas coisas, então muitas pessoas estavam infelizes com isso e elas estavam desconfortáveis. Mas o próprio Mikyo Dorji, ele não tinha nenhum desconforto com relação a isso. E porque eles não se sentiam de forma nenhuma perturbados, isso beneficiava muito os alunos. E de um lado, quando as pessoas olham isso, elas começam a perceber os defeitos de desperdiçar essas coisas. E por isso é possível desenvolver compaixão pelas pessoas que estão desperdiçando as coisas, as riquezas do Guru. Então, não importa o quão mal as pessoas se comportavam ao seu redor, ele nunca estava com raiva delas. Então, isso é muito diferente de outros gurus. Então, isso se tornava uma condição para que as pessoas aumentassem a sua devoção. Então, quando nós pensamos em termos de generosidade, então o próprio Mikyo Dorji, provavelmente há milhares de pessoas que estavam no grande acampamento, no Garchen, e havia muitas pessoas que se reuniam ao redor dele. E o Karmapa provia a todos com comida e bebida. E o Karmapa protegia todos. Ele provia a todos com tudo que era necessário. E também nas sangas e nos monastérios, ele oferecia comida excelente, bebida, roupas. E, em particular, o próprio Mikyo Dorji, ele tinha uma compaixão especial pelos doentes. Sempre que ele via alguém que estava doente, ele ajudava com remédios, ele ajudava a encontrar médicos, enfermeiras. Ele dava comida aos doentes. Ele oferecia, por exemplo, cavalos, outros animais para ajudar no transporte dos doentes. Então, ele beneficiava, ele ajudava os doentes 100 vezes mais do que ele ajudaria os seus próprios pais. Então, dentre todas as práticas das 6 paramitas, ele mostrava que ele tinha alcançado a grande paramita da generosidade. Eu acredito que por hoje está bem. Amanhã nós temos uma pausa e no dia depois de amanhã eu provavelmente falarei sobre a paramita de disciplina e da diligência. Mas tem alguns pontos que eu quero abordar. Mas talvez não será tão detalhado. Há algumas coisas que eu falei já no ano passado. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre o grande acampamento, mas talvez eu não tenha tempo nesse ano. Talvez eu possa falar um pouco mais sobre as pílulas negras. Então, porque elas estão conectadas ao Mikyo Dorji, então provavelmente é bom que eu fale mais a respeito disso. E da mesma forma, o Mikyo Dorji, os discípulos principais, Karma Kunchoki e Enlak,
Ele é a encarnação do quarto chamar. É dito que havia duas encarnações do quarto chamar. Também falarei sobre isso. Então, como é que o Mikio-dorji tomou conta dessa situação e o que aconteceu também com o outro chamar, e também alguns outros tópicos que são tópicos importantes. Algumas coisas que alguns tópicos sobre o que nós precisamos prestar atenção. E eu acredito que será benéfico falar isso em particular. Mas nós faremos isso ao longo do tempo.